Está aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Convido o deputado Zé Ramalho para secretariar. Solicito o secretário que faça a chamada. Nominal dos senhores deputados. Nominal dos senhores deputados. Deputado César Lacerda. Presente. Presente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado José Edmar. Presente. Bom dia. Zé. Deputado Jorge Cauí. Eu quero falar com você. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Tinha um adesivo que eu mandei fazer no início, 57. O sonho é a realidade, hein? Cuidado, hein, bicho? Maninha. Ausente. Deputado Wasni de Rori. Presente. Eu sei disso. Deputado Filipelli. Presente. Deputado Miqueias Paz. Presente. Deputado Odilon Aires. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marcos Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Eu tenho que plantar minha lavoura, né? Então, Deputado Xavier. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Presente. eu não tenho dúvida. Eu não fico PTB, não. Deu o número espelho certo, hein? Peraí. 12. Encontram-se 12 deputados presentes. Há quórum para discussão. Há quórum para discussão.
E solicito ao secretário que leia o expediente sobre a mesa. Projeto de lei do deputado Renato Rainha. Dispõe sobre a veiculação de informações a respeito de probabilidade de acerto em produtos colocados à venda que impliquem em chance aleatória de obtenção de prêmios e da outras providências. Pode pôr. Projeto de lei do deputado Renato Rainha. Institui no âmbito do Distrito Federal o Programa de Orientação e Assistência ao Diabético. Projeto de decreto legislativo do deputado Renato Rainha. Concede o título de cidadão honorário de Brasília ao desportista e ministro extraordinário dos esportes, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Moção do deputado Renato Rainha. Reivindica ao excelentíssimo senhor secretário de Obras do DF providências urgentes junto à CAESB, no sentido de atender ao pleito dos moradores das quadras SQN 415 e 416 desta capital. Projeto de lei do deputado Marcos Arruda. Autoriza o governo do Distrito Federal a instituir o programa clínico geral na região administrativa Nova Ceilândia e da outras providências. Idem do mesmo deputado para a região administrativa do Paranoá. Projeto de lei do deputado Marcos Arruda. Autoriza o governo do Distrito Federal a demarcar e destinar área para instalação de clínica de recuperação para dependentes em drogas na região administrativa 8, Núcleo Bandeirante. Projeto de lei do deputado Marcos Arruda. Autoriza o governo do Distrito Federal a instituir a Central de Recebimento de Doações de Sobras de Material de Construção, vinculada à Administração Regional 12ª Samambaia e da outras providências. Projeto de lei do deputado Marcos Arruda. Idem, mesmo assunto para a cidade de São Sebastião. Idem para a cidade de Santa Maria. Projeto de lei do deputado Marcos Arruda. Autoriza o governo do Distrito Federal a instituir o programa clínico geral na região administrativa 12, Samambaia e da outras providências. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Dispõe sobre a instalação, sobre a implantação do Parque Vivencial do Paranoá. RA 7ª. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Destina a área à ampliação do Centro Educacional número 7 em Taguatinga, RA 3. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Cria o Espaço Cultural de Samambaia e da outras providências. Só, senhor presidente. Convido o deputado Geraldo Magela para assumir a presidência. Damos início ao comunicado de líderes. Passo a palavra ao deputado João de Deus, líder do PDT. Na ausência, passo a palavra à deputada Maninha, líder do PT. Ausente. Passo a palavra ao deputado Renato Rainha, líder do PL. Ausente. Passo a palavra ao deputado César Lacerda, líder do PTB. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, galeria aqui presente, eu fico muito feliz de ver hoje aqui pessoas portando cartazes. Isso tudo é a demonstração de uma democracia florescente, de pessoas que querem expor o seu pensamento, a sua vontade e reivindicar. E vejo o Hildo, que é o presidente do Sindicato dos Trelistas, pessoa atuante, a pessoa que luta pelo seu segmento, dando mais uma demonstração de zelo pelo seu sindicato. É isso aí, Hildo, é trabalhar com dignidade, reivindicar e tudo, e ficaria muito satisfeito, Hildo, de vocês que estão aqui presentes, também conversar com o deputado Zé Edmar,
que é um deputado nessa casa que tem feito o possível para as classes menos favorecidas, quem sabe ele pode, lógico, eu vi a nota, conscientizar, estar com vocês, ele é um homem de diálogo, é um deputado também atuante. Agora, eu acho que vocês têm que bater pelo interesse de vocês, porque esta é a profissão de vocês. Vocês têm que defender, é o pão de cada dia, é a vontade de crescer, porque se hoje vocês são pequenininhos, amanhã são médios e pode ser grande no futuro. Nós temos exemplo no Gama, do senhor Luiz Lobo, dono da Lobão Ferragem, que foi um trelista, foi um camelô e hoje é um dos maiores empresários da região do Gama e do entorno. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda, líder do PSDB. Ausente. Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão, líder do PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus caros amigas e amigos trailistas presentes a esta galeria. Duas notícias publicadas nos jornais de hoje nos acrescentam mais um elenco de preocupações ao trabalho dos legisladores do Distrito Federal. A primeira delas, Correio Brasiliense, a dor dos sem trabalho, refletindo novamente a dramática situação em que se encontra o Distrito Federal, que já ostenta o triste recorde de capital campeã brasileira do desemprego. Eu me lembro aqui no início do ano, quando no meu primeiro pronunciamento adverti para a grave crise financeira que se avizinhava do Distrito Federal, em virtude do não reajuste dos salários dos servidores públicos federais e também do não reajuste dos salários dos servidores públicos do complexo administrativo do Distrito Federal. Lembro ainda que dizia naquela oportunidade que os servidores públicos, embora representem cerca de 25% do total de pessoas economicamente ativas da nossa cidade, representam mais de 50% da massa salarial da nossa cidade, respondendo, portanto, pela maioria dos empregos gerados no Distrito Federal, através da sua capacidade de consumo, fora os empregos dos quais eles mesmos são ocupantes. Pois muito bem, infelizmente, eu estava certo nas minhas previsões e o que se vê hoje no Distrito Federal é o agravamento a cada mês dessa triste situação. Não há hoje uma família na nossa cidade que não possa dizer que tenha um parente lamentavelmente desempregado. Dentro desse contexto, uma outra notícia de que a Nova Cap vai abrir o concurso para 2.077 servidores, preencher as vagas dos conveniados, nos traz ainda maiores preocupações. Todos nós sabemos que nesses concursos públicos se apresentam pessoas, muitas delas portadoras de diploma de curso superior, para disputar vagas de limpeza de ruas, de serventes e de outros serviços braçais, e que, portanto, depois de aprovadas em concurso, conseguem sempre uma maneira de abrir mão daquele serviço pesado, passando a desfrutar das benesses de trabalhar dentro de gabinete. Portanto, o que nós veremos com a abertura desse concurso é que a nossa cidade perderá servidores qualificados, que há muitos anos demonstram sua eficiência no trabalho que fazem para o Distrito Federal, e serão substituídos por pessoas que, embora mais qualificadas do ponto de vista intelectual, não têm sequer a aptidão, a disposição para fazer o serviço que os conveniados fazem. Por isso, peço aos senhores parlamentares que olhem com atenção para esse assunto, porque o grande prejudicado será o Distrito Federal, já que mais de 2.000 pais de família que já trabalham perderão seus empregos e, além disso, serão suas vagas preenchidas por pessoas que não conseguirão executar esses mesmos serviços. Peço aqui a tramitação em regime de urgência, projeto do deputado César Lacerda, que prevê o regime de pontuação para aqueles que já estão trabalhando, a fim de que os conveniados possam manter os seus empregos. Para terminar, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte: apoio incondicionalmente a luta dos trailistas e proprietários de quiosques.
têm o meu apoio, são comerciantes, são pessoas que buscaram o caminho da honestidade para ganhar o seu dinheiro. Conclua, Quem deputado, trabalha, por favor. quem ganha seu dinheiro com o suor do rosto, merece o apoio dos parlamentares. Contem comigo, contem com a bancada do PMDB. Mas, ao mesmo tempo, eu quero aqui lamentar a nota agressiva à pessoa do deputado Zé Edmar, publicada pela direção do sindicato. Eu quero dizer o seguinte: acredito que a discussão política é uma discussão saudável. Fui testemunha do empenho do deputado José Edmar na aprovação do projeto que regularizou os trailers e quiosques. Deputado Luiz Estevam. Portanto, Desculpe, gostaria... mas Vossa Excelência Pois não, já só para recebeu. encerrar, senhor presidente, que essa discussão se desse no elevado nível da política e que a ofensa pessoal fosse deixada de lado, porque não é o caminho para o engrandecimento das nossas propostas. Muito obrigado. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho, líder do governo. Isso aqui vai ler também? Companheiros parlamentares aqui presentes, servidores desta casa, imprensa, população do Distrito Federal, companheiros trelistas. Eu sou testemunha de que os parlamentares aqui foram unânimes na aprovação da regularização de uma situação que em Brasília foi tida como marginal e ilegal até o ano passado. E graças à organização sindical de vocês, foi possível a mobilização e aprovação dessa lei. Eu quero dizer que eu trabalhei nessa lei em parceria com o deputado José Edmar e o sindicato, no sentido de termos uma lei que pudesse ser aplicada. E essa lei necessita da parte do Executivo alguns desdobramentos que é justo vocês venham reivindicar. Mas também faço coro com quem me antecedeu que não deve ser feito por parte do sindicato e dos trelistas uma política ofensiva, sejam as autoridades, sejam aos deputados distritais. Gostaria de dizer que os 24 parlamentares, com certeza, apoiam a luta dos trelistas. Quero dizer que o meu gabinete, particularmente, o Hildo e os membros do sindicato sabem disso, que nós sempre estivemos intermediando as reivindicações dos trelistas, com o maior prazer. E nós nunca tivemos nenhum tipo de desentendimento. Gostaria que o deputado José Edmar e que o sindicato dos trelistas pudessem se reencontrar, se confraternizar, que com certeza ambos são parceiros nessa luta, e eu sou testemunha, tanto da parte do sindicato quanto da parte do deputado Zé Edmar. Então eu fico muito triste em ler a nota que li hoje, as ofensas que estão parte a parte e que eu espero sejam resolvidas. Não é assim que a gente vai conseguir o sucesso da categoria. Portanto, eu estou ao lado e gostaria que isso fosse resolvido em bom tom, como sindicalista que fui, como parlamentar que sou hoje, e membro dessa luta pela legalização e pela conquista que vocês merecem, de trabalhar, de ter dignidade, de ter espaço para este serviço que presta à população. E, para finalizar, eu quero dizer, deputado Luiz Estevam, que eu não entendi a sua reclamação em relação ao concurso. Aliás, a sua sugestão deve ser incorporada ao edital, porque nós também temos trabalhado no sentido de valorizar as pessoas que têm experiência. Aliás, a Câmara Legislativa, quando eu dirigi a primeira secretaria e que promoveu os concursos, colocou como pontuação máxima a experiência. Então, não tinha gente qualificada profissionalmente na área, digamos, de administração, que tenha conseguido passar na área de limpeza, porque a pontuação para a limpeza era a experiência na área. Portanto, deputado Luiz Estevam, eu tenho certeza que com a visão que nós temos hoje no IDR, que é a mesma que norteou o concurso que nós estabelecemos na Câmara aqui, a experiência será fundamental. Portanto, os bons técnicos da Nova CAP vão ter possibilidade de ver sua situação resolvida, ver sua situação não mais tida como ilegal. O nosso governo está aí apresentando o concurso, onde a pontuação, com certeza, da experiência profissional será um dos fatores principais para a aprovação dos seus servidores. Se seguir a filosofia que, com certeza, a pessoa que dirige hoje o IDR, que é o nosso companheiro Sato, que nos orientou, inclusive, na época, nos concursos da Câmara, nós teremos isso. Portanto, a oposição pode se tranquilizar na figura do seu pronunciamento em relação ao concurso, que será transparente e valorizará, sim, a experiência que o senhor aqui destacou. E nenhum pai de família que tiver experiência e conseguir ser aprovado nesse concurso ficará lesado, ficará legal e o governo estará seguindo a Constituição.
Senhor presidente, tendo em vista as menções do meu nome, as indicações sobre as incertezas, né, sobre o meu pronunciamento, eu gostaria de ter um minuto para esclarecer meu pronunciamento. Deputado, a presidência nega a Vossa Excelência porque entende que fez parte do debate sem agredir e sem atacar Vossa Excelência. Peço desculpas a Vossa Excelência, mas... Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Concedo a palavra ao deputado Manuelzinho. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo essa tribuna para, inicialmente, congratular-me com os sindicatos dos trailistas, com os trailistas aqui presentes, pela sua luta, pela batalha, para que tenha a oportunidade de trabalhar aqui no Distrito Federal. Eu sou testemunho dessa luta desde que era administrador e pude dar apoio aos trailistas na cidade planaltina onde administrei. Acompanhei e apoiei a luta do sindicato, dos trailistas, e estou totalmente solidário. O governo não pode ficar de olhos vedados a vida toda e dar imediatamente uma solução para a questão desses trabalhadores que tenta, de uma forma justa, de uma forma digna, encontrar uma forma de sustento para suas famílias. Portanto, eu acho que todos os deputados aqui, nesta Câmara, devem, juntos, fazer um esforço no sentido de fazer com que o governo cumpra a lei, fazer com que o governo imediatamente regulamente a lei e coloque para trabalhar imediatamente os trailistas de todo o Distrito Federal. Senhor presidente, também gostaria de apresentar aqui uma denúncia contra a atitude da Fundação Educacional e servidores, como a professora Feliciana, com mais de 20 anos de serviços prestados e anos de dedicação exclusiva a alunos deficientes, que agora, com a oportunidade de fazer o curso de aperfeiçoamento do aluno portador de deficiências múltiplas e físicas, e preenchendo todos os requisitos necessários, simplesmente, numa maracutaia revestida de autoritarismo da diretora de ensino especial, foi preterida daquele curso, cujas vagas foram preenchidas com professores fora da área de atuação, inclusive com professores de contratos temporários. Está evidente que a perseguição contra a professora Feliciana deve-se à sua ideologia política e à sua coragem de exteriorizar neste ato do governo ditatorial que outrora pregava a sua teoria democrática. Por último, senhor presidente, quero lembrar que o ticket de alimentação dos servidores do Distrito Federal, embora com novos patamares de contribuição, conforme a Lei 1136/96, votada aqui nesta casa em regime de urgência,
Até a presente data, senhora líder do governo, senhores deputados, não foi entregue àqueles servidores. Houve promessa aqui, os deputados cobraram uma posição do governo. A liderança subiu aqui nessa tribuna e garantiu que imediatamente seria colocado o TIC Alimentação à disposição dos servidores. E até agora nós estamos com 8 meses de atraso no TIC de alimentação. Gostaríamos que aqueles parlamentares que enfaticamente foram favoráveis àquele projeto de lei, sob o pretexto que o GDF assim cumpriria com a sua promessa de efetuar o pagamento do TIC de alimentação, usem da mesma veemência para exigir do Palácio do Buriti o cumprimento da promessa que se está transformando em mais um engodo deste governo. Gostaria, senhor presidente, como não tive o direito, senhor presidente, gostaria de, como não tive o direito que solicitei na reunião do Recanto das Emas, de uma resposta à líder do PT, dizendo que a oposição é que denunciou junto à Procuradoria a questão da barragem do Fumal. Eu quero dizer a Vossa Excelência que a questão de água em Planaltina, em Sobradinho e até em outras cidades satélites, aqui na Asa Norte hoje está faltando água, é uma questão seríssima e que jamais qualquer deputado da oposição se proporia a denunciar um trabalho de atendimento de água, embora que precário, embora que emergente, embora que não resolva totalmente o problema de água naquela cidade satélite, jamais nós seríamos empecilho para que o governo pudesse cumprir com a sua promessa e realizar aquele trabalho. Portanto, eu faço um repúdio à acusação e queria que ela provasse essa acusação que fez a bancada da oposição com relação à Procuradoria, a denúncia que a oposição teria feito à Procuradoria-Geral. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Vai lá, João, vai lá. Vai falar não, né? Concedo a palavra à deputada Maninha. Mas como é que eu faço? Sair daqui agora? Vai lá e fala. Sim, eu sei, vai lá e fala. Mas como é que eu vou sair daqui agora? Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao deputado José Edmar. Posso ver se eu saio daqui? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, prezados amigos da galeria. É triste a gente ver um trabalho com tanta dedicação, depois ser usado de modo a prejudicar a própria categoria. Mas, senhor presidente, eu gostaria de falar aos nobres deputados que é hora de entrarmos em uma nova empleitada. O problema dos trailers e quiosques foi vencido. Foi vencido em cima de uma ideia. A ideia que se caracterizou pela Escola de Formação de Empresários. Uma ideia que nasceu numa reunião no Gama e por mim levado. Pena que quem antes reconsiderava tudo, hoje coloca com desdém. Mas é necessário, não vamos colocar isso. É necessário que os trailers e quiosques hoje busquem a sua regulamentação e que o sindicato possa se organizar, ser tão forte necessariamente para ir ao Poder Judiciário, exigir que o Poder Executivo cumpra a lei que hoje vocês têm, que, de certo modo, é de minha autoria, com apoio dos outros deputados. Mas eu quero deixar claro o seguinte, a nova empleitada que convido os senhores deputados é para resolver o problema da Feira do Paraguai. São milhares de pessoas que estão ali na Feira do Paraguai.
Será que acabar com a Feira do Paraguai, efetivamente vamos acabar com o contrabando de mercadorias em Brasília? Ou vamos ter, novamente, em todos os pontos, esparramado por toda a cidade, a distribuição de produtos, a venda de produtos? Como vamos fazer isso? Montamos no nosso gabinete uma comissão para estudar os fatos. É necessário que se coloque. Há algumas brechas na legislação que pode ser encaminhada. Por exemplo, nós pudemos criar uma associação na Feira do Paraguai e essa associação buscar junto à alfândega um despachante alfandegário que possa comprar as mercadorias no Paraguai e fazer com que eles vendam aqui cobrando impostos. Esses impostos podem ter uma redução da alíquota, fazendo com que possam ter uma comercialização normal e não ficar na mão de alguns comerciantes que aqui tentam ocupar esse espaço dos próprios feirantes. Quando se olha no editorial publicado pelo Correio Brasiliense, e aqui eu quero pedir a Vossa Excelência, presidente, que faça constar nos anais dessa casa, transcrever esse editorial, regularização já, publicado no Correio Brasiliense. Eu gostaria de ler simplesmente alguns pontos, em função do tempo exíguo que tenho. O problema não é a feira, mas a procedência irregular da maior parte de suas mercadorias. É possível regularizá-la? Eu acho que é. É possível, pelo menos, que nós ganhemos um tempo de 6 meses para que possamos descobrir mecanismos que possam permitir que eles continuem trabalhando e ganhando o seu sustento. A extinção da feira, além de agravar o quadro social em Brasília, não porá fim ao comércio de contrabando. Isso faz parte desse editorial que estou pedindo para ser transcrito nas notas taquigráficas. O ponto central é o caráter emblemático daquele comércio e o risco de que gere filhotes em todo o país. É necessário que se questione isso. Qual é o problema realmente da Feira do Paraguai? O problema é que eles não pagam imposto? Qual é o problema de quem não paga imposto em Brasília como um todo? Qual é o problema tributário em Brasília que o governo federal dispõe de um esforço sobre-humano para fazer a reforma tributária? Será que após a reforma tributária não teremos uma solução para os feirantes do Paraguai poderem vender os seus produtos? É necessário que se questione e que se dê até esse prazo, que é extremamente necessário, para encontrarmos a solução. Portanto, senhores deputados, quero pedir a todos os senhores que debrucem nos seus gabinetes uma solução para o problema da Feira do Paraguai. Não é possível mais deixar aquele povo à míngua sem ter uma resposta. Para tanto, estiveram no meu gabinete e amanhã estarão aqui no gabinete dos senhores pedindo para que nós façamos uma visita à Feira do Paraguai na quinta-feira. Podermos discutir com aquele pessoal. Quero evitar esforço para que a gente possa entrar junto até o Everardo Maciel, da Receita Federal, e junto com o administrador de Brasília, junto com as autoridades que também entendem o problema, buscarem uma solução para o fato. Eu quero dizer com alegria que, do mesmo jeito que os trailers e quiosques era proibido em Brasília se instalarem, vivia sendo derrubado dia após dia, hoje se encontra a situação da Feira do Paraguai. Mas, certamente, se nós encontramos uma solução para os trailers e quiosques, certamente encontraremos uma solução para a Feira do Paraguai. E a verdade, senhores, logicamente ela vai ser esclarecida. As pessoas que tiveram naquela reunião do Gama sabem exatamente da verdade, de onde começou, de onde nasceu a ideia. E hoje em dia, todos sabem exatamente como é que as coisas acontecem. Conclua, deputado. Estou concluindo. O mais importante para regularizar, para fazer qualquer coisa, é a ideia. E a ideia foi de minha autoria. E, graças a Deus, contei com o apoio do sindicato e contei com o apoio dos deputados para que hoje os senhores, pais de família, pudessem efetivamente trabalhar com tranquilidade. Agora, quero exigir que o sindicato vá, nem que seja aos tribunais de justiça, buscar o direito que a lei exige e buscar a regulamentação. E não ficar escondido e fazendo as negociações para demorar e deixar que os trailers não encontrem a água, a taxa de luz, não conseguem a regularização tão prometida e que já está vencida há mais de um ano, conforme a lei determina. Portanto, o Poder Judiciário pode determinar que o Poder Executivo faça e cumpra a regulamentação imediatamente. E esse trabalho é do sindicato que está omisso até então. Muito obrigado, senhor deputado. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em resposta ao meu pronunciamento, a líder do governo ocupou esta tribuna para dizer que não tinha compreendido o que eu queria dizer quando defendia que os servidores conveniados da Nova Cap, ao ser feito o concurso para preencher aquelas vagas, deveriam merecer um critério de prova de títulos que lhes assegurasse uma pontuação pela experiência que já têm no desempenho da sua função. Agora, a deputada acena para mim que está certo. E eu concordo, está certo. Está certo. Será efetuado. Muito bem. Então, a concordância da deputada a respeito do meu pronunciamento é total. Já que o que eu defendi aqui, ao que me parece, é exatamente aquilo que ela defende e que diz agora aqui do plenário que será feito. Pois muito bem. Então, eu vou fazer aqui uma proposta, não só à líder do governo, como também a todos os deputados desta Câmara Legislativa. Vou trazer para cá o edital da Nova Cap e nós vamos fazer todas as modificações no edital da Nova Cap que assegurem aos servidores que já prestam esse serviço com bons serviços prestados o direito de, numa prova de títulos, terem assegurada, dentro da legalidade, a sua permanência naquele emprego. Verei pontuação dentro de uma prova de títulos. E, aliás, eu gostaria também que os deputados se informassem sobre o projeto do deputado César Lacerda, que é um projeto que está muito bem feito. É um projeto que, justamente, ao fazer a prova de títulos e assegurando que aqueles que tenham 5 anos de experiência no desempenho daquela função alcançarão os 50 pontos necessários à sua aprovação, liminarmente, com grande eficiência, aliás, assegura que os servidores que já são servidores da Nova Cap poderão agora, mediante concurso, atendendo à determinação do Tribunal de Contas, permanecer exercendo aquela função. É isso que nós queremos e, aliás, a deputada entendeu tão bem aquilo que eu quis dizer que veio a esta tribuna e defendeu rigorosamente o mesmo posicionamento. Nenhum de nós pretende aqui ter a paternidade por essa coisa que nada mais é do que um ato de justiça. Daí porque amanhã vamos examinar o edital do concurso da Nova Cap e vamos adaptá-lo, a fim de que essa garantia a esses servidores seja efetivamente assegurada. E se não pudermos modificar o edital, que nós passemos a dar um tratamento de regime de urgência ao projeto do deputado César Lacerda, porque com isso, toda essa polêmica questão dos conveniados estará finalmente resolvida. Essa é a questão que eu gostaria de colocar e quero dizer que, efetivamente, repito aqui, numa cidade em que o número de pessoas desempregadas alcança recorde em todo o nosso país, é a obrigação primeira de nós, deputados distritais, assegurar que esses servidores não percam seus empregos. Mais do que isso, chamo novamente os deputados distritais, a fim de que nos mobilizemos para assegurar o reajuste do salário dos servidores públicos federais e do Distrito Federal, já que a perda de poder aquisitivo da população da nossa cidade vai levar Brasília à maior crise econômica de toda a sua história. Quero voltar a afirmar o seguinte: estou aqui incondicionalmente para apoiar a luta dos trailistas e dos proprietários de quiosque. Meu gabinete está aberto para que, da mesma forma como há 1 ano e meio atrás, nós nos sentamos à mesa para discutir aperfeiçoamentos naquele projeto que finalmente foi aprovado por unanimidade nesta Câmara Legislativa, estamos e estaremos todos os dias na Câmara Legislativa, à disposição de vocês, porque essa é a nossa obrigação. Vocês pagam o nosso salário e é para isso que nós fomos eleitos. Muito obrigado. Passa a presidência ao deputado Manuel Andrade. Passa a presidência ao deputado Peniel Pacheco. Manelzinho, assume aqui. É só para eu falar, depois eu volto. Eu volto, rapaz. Passa a presidência ao deputado Manuel Andrade.
passo a palavra ao deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho à tribuna nesta manhã, na verdade, porque faço uso do meu horário de parlamentar muito poucas vezes para fazer alguns registros. O primeiro, eu quero registrar aqui o meu pesar pelo falecimento do escritor Esmerino Magalhães Júnior, ocorrido no último dia 21 de julho. E Esmerino é, sem dúvida, um dos pioneiros desta capital, porque aqui chegou em 1960 e prestou incansável e constante contribuição à vida cultural desta cidade. Esmerino foi revisor do Departamento de Imprensa Nacional, taquígrafo do Tribunal Superior do Trabalho, revisor e diretor do Serviço de Taquigrafia do mesmo TST. Foi membro da Associação Nacional dos Escritores, filiado ao Sindicato dos Escritores, e foi um reconhecido poeta, além de contista, crítico, literário e dramaturgo, que editou várias obras, dentre as quais destacamos Encanto Cerrado, Nem Madeira nem Ferro podem fazer cativo quem na aventura vive, Conto Candango, Contos Correntes, Horas Vagas, enfim, várias outras obras publicadas por Esmerino. Também quero registrar aqui, senhor presidente, a minha satisfação pela participação dos atletas brasilienses nas Olimpíadas. E quero destacar aqui que, pela primeira vez, o governo do Distrito Federal assumiu a postura de apoiar os nossos atletas olímpicos e que eu espero que, a partir de agora, seja uma prática constante deste e dos futuros governos. Quero saudar a nossa Carmen de Oliveira, Soraya Carvalho, Solange Cordeiro, Almir Vieira, Torben Grael, Pipoca e Tunico, Tandi, Jamil Suaiden, Joaquim Cruz, Leila, Eronildes e Oscar, que, de uma forma ou de outra, iniciaram a sua vida como atletas em Brasília. Mas, senhor presidente, eu quero também abordar dois outros assuntos. O primeiro deles é a questão da legalização dos trailers. Eu quero dizer aqui que eu estou, de fato, profundamente preocupado e sentido com essa divergência surgida entre o sindicato e o deputado José Edmar, e como eu tenho uma profunda consideração pelo trabalho do deputado José Edmar e pelo trabalho do Hildo e de sua diretoria frente ao sindicato, eu gostaria muito de ver estas duas partes se reconciliando e colocando os devidos pingos nos is, mas tendo uma relação fraterna e respeitosa, como sempre tiver. Particularmente, eu tenho um compromisso com a categoria, fui procurado pelo sindicato, digo isso de público, para apresentar um projeto de lei, que é o projeto que regulariza os trailers nas rodovias. Isso foi uma solicitação do sindicato, procurei o DR, o DNR, e apresentei este projeto por solicitação do sindicato. E me sinto muito orgulhoso de ter sido escolhido pelo sindicato para apresentar este projeto, e não tenho nenhum problema em assumir que a ideia foi do sindicato e eu sou o porta-voz do sindicato. Mas, mais do que isso, eu quero fazer um pedido à minha líder, a líder do governo, deputada Lúcia Carvalho. A deputada Lúcia Carvalho tem demonstrado um compromisso muito grande com a regularização dos trailers, tanto que encaminhou a negociação, encaminhou todo o trabalho de entendimento com o governo, com os deputados desta casa, como líder do governo. Mas agora nós sabemos que estão acontecendo dificuldades, estão ocorrendo dificuldades para a definitiva regularização dos trailers. Então, deputada Lúcia Carvalho, eu quero fazer um pedido a Vossa Excelência. Quero fazer um pedido a Vossa Excelência. Que Vossa Excelência
consiga uma audiência com o senhor governador, para que, junto com o sindicato e com todos os deputados que quiserem, possam cobrar do governo a devida e definitiva regularização, para que nós tenhamos essa situação definitivamente regularizada. Nós sabemos que Vossa Excelência tem condições de, junto com o governador, ajudar a resolver isso. E, como líder do governo, eu peço a Vossa Excelência que nos ajude e que consiga essa audiência com o senhor governador. Mas, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência permissão para, em rápidos minutos, deixar aqui uma preocupação minha. Eu já ouvi desta tribuna, aliás, já ouvi deputados virem a esta tribuna reclamarem da situação do abastecimento de água em Planaltina. Pois bem, nós estamos, neste governo, trabalhando para resolver este problema. Aparece agora uma ação que quer impedir a captação de água do córrego Fumal, que desde o princípio todos nós sabíamos que estava na Reserva Ecológica e Ambiental de Águas Emendadas. Mas todos os estudos, inclusive do Instituto do Meio Ambiente, do IEMA, que dizia que não há nenhum problema para a preservação ambiental, a captação daquela água, e que vai atender a milhares e milhares de pessoas em Planaltina. Pois bem, agora aparece um impedimento que nós sabemos que não saiu do nada. Não saiu do nada. Alguém mexeu os pauzinhos, como diz na gíria popular, para que isso acontecesse. Mesmo que não queira aparecer, porque era aparecer dizendo que está impedindo o abastecimento de água de Planaltina, é muito ruim para qualquer pessoa, principalmente se for parlamentar. Mas, sem dúvida nenhuma, como nós vimos algumas pessoas atuando dentro desta casa, com a postura de destruição, com a postura de impedir que o governo resolva os problemas desta casa, nós temos que ficar com a orelha em pé. Por que ficar com a orelha em pé? Porque nós não temos como denunciar que foi este ou aquele parlamentar, que foi este ou aquele partido, não temos como denunciar ninguém diretamente, mas temos o direito de ficar desconfiados. E eu, particularmente, estou muito desconfiado de quem agiu para impedir para que Planaltina tivesse o seu abastecimento de água resolvido. Não tenho como acusar ninguém, porque se tivesse, acusaria e daria nomes. Mas eu desconfio daqueles que trabalham dia e noite para impedir que o governo resolva os problemas dessa cidade. Aqueles que não se cansam de impedir o governo de trabalhar. Aqueles que vivem dia e noite trabalhando para armar contra o governo. Porque esta é uma armação que não é contra este governo, senhor presidente. É contra o povo de Planaltina. É contra o povo que precisa de abastecimento de água e que, se não tiver essa solução, vai esperar por muitos e muitos anos, porque não tem recursos para reconstruir a represa de Pipiripau, mesmo que essa seja uma vontade de todos os governos. Então, eu quero dizer aqui o seguinte: se tem alguém que defende o abastecimento de água de Planaltina, que saia do muro e que vá, inclusive, junto à promotoria pública para mostrar que não tem nada de errado naquela obra e que todos os pareceres técnicos são favoráveis, porque senão nós vamos ter todo o direito de desconfiar. Não dou nomes, mas desconfio de muitos. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Daniel Marques. Olha, eu gostaria de que o deputado ocupou a tribuna, não deu nomes, mas ontem, na reunião do Recanto das Emas, a deputada do partido dele disse que foi a oposição que tentou denunciar na Procuradoria a questão do Fumal. Eu quero que isso fique bem esclarecido, porque o governo, às vezes, quer jogar na oposição o ônus da sua incompetência. E eu não posso admitir essas coisas. Eu sou totalmente favorável à construção da barragem do Fumal, não resolve definitivamente o problema da cidade de Sobradinho e Planaltina, mas já ameniza a questão
da caótica situação da falta de água em Planaltina. E quero dizer o seguinte, o governo errou e eu tenho denunciado, quando aqui permitiu os deputados também, que se cortasse os recursos de 7 milhões de reais que tinha no orçamento em 95, que permitiu que se cortasse os 7 milhões de reais do recurso de 96. Então, estou concluindo, senhor presidente, porque, de fato, ficou nebulosa a afirmação do deputado Geraldo Magela. Portanto, a solução definitiva está na Barra do Pipiripau e esse recurso não deveria ser cortado. Portanto, eu estou disposto a ir com toda a bancada na promotoria explicar que aquela obra é de grande interesse para a comunidade de Planaltina e Sobradinho. Muito obrigado. Restituo a presidência, deputado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Luiz Estevão. Apenas para dizer, em nome da bancada do PMDB, que acusações veladas realmente são uma prática pouco dignificante no processo parlamentar, já que, ao não dar nomes aos pretensos deputados que pretendem acusar, o deputado aí lança essa suspeita sobre todos. De parte da bancada do PMDB, eu tenho a dizer, falando em nome de todos nós, que de todas as ações que intentamos na Justiça contra ações deste governo, foram ações simplesmente patrocinadas pela nossa bancada e assumidas na sua plenitude. Inclusive no caso do IPTU, quando, apesar de ser um daqueles que são contribuintes do IPTU, assumir de forma plena a contrariedade da nossa bancada contra o abusivo aumento do IPTU. Portanto, se há uma ação da Procuradoria, se há uma ação da Promotoria, como disse muito bem aqui o deputado Daniel Marques, eu quero deixar muito claro que não é ação do PMDB. E que se o deputado Daniel Marques entende que aquela obra é uma obra oportuna para aquela comunidade, a nossa bancada irá toda ela à Promotoria para defender a continuidade daquela obra. E dizer também que a bancada do PMDB tem muitas desconfianças também, inclusive sobre o comportamento do seu presidente da Câmara. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, eu não estou entendendo o que Vossa Excelência está permitindo, se é a extensão do pequeno expediente. Porque tanto o deputado Daniel Marques quanto o deputado Luiz Estevão já haviam se pronunciado no pequeno expediente. E eu não dei razão para que ninguém tivesse direito de resposta. Mas eu quero esclarecer aqui o seguinte. Eu tenho uma desconfiança, sim, porque nós sabemos que o governo vem enfrentando dificuldades as mais diversas e colocadas por parlamentares e partidos desta casa que trabalham dia e noite, para que o governo não tenha o seu projeto realizado. E quando nós estamos há 30 dias de trazer uma solução que não é definitiva, mas que é de fundamental importância para a população de Planaltina, aparece uma ação pública, como se tivesse sido trabalhada na surdina, para que viesse a atrapalhar a solução deste problema. Então nós temos o direito de ficar desconfiados, sim. Não, nós temos um punhado de carapuças. Quem quiser vesti-las, que vistam. Nós não vamos colocá-las em ninguém. Restituo a presidência, deputado Geraldo Magela. Pela ordem, senhor presidente. Aguardando a retomada da presidência, o deputado Magela, com certeza, atenderá a Vossa Excelência. A palavra, deputada Maninha. Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui o líder do PMDB justificar, inclusive, as suas ações perante a oposição que ele faz a esse governo, inclusive colocando à sua disposição de que, em alguns pontos, ele tende a concordar com o governo e até apoiar as ações do governo, e diz que não entende o porquê da desconfiança lançada sobre a oposição. Eu também queria registrar aqui, de que, na verdade, veste a carapuça quem a admite, e que, por diversas vezes, nós tivemos aqui o PMDB tendo um comportamento diferente, no caso do IPTU, no caso de outras ações que moveram contra o governo. Se o PMDB assume e assina, e não tem medo de que caia sobre ele, inclusive a dúvida com relação a essa questão, eu só tenho a dizer ao deputado Luiz Estevão, que está aqui atrás de mim, muito ansioso em colocar suas posições, que o deputado não tenha nenhuma dúvida que realmente
A represa do Fumal é necessária para a Planaltina e que ele se some ao governo para ir, inclusive, ao Ministério Público e que para derrubar esta ação que o Ministério Público está impondo. Fica aqui o convite, deputado, para que nos acompanhe até o Ministério Público. O convite é meu, já que eu tinha tomado a iniciativa antes. Muito obrigado. Passamos com a palavra o deputado Jorge Cauim. Senhor presidente, eu ouvi a sua manifestação contra os atletas de Brasília. Quero parabenizá-lo por isso. E quero dizer que o sucesso alcançado em Atlanta, dos nossos atletas, eu estou fazendo um projeto de lei, criando a Vila Olímpia de Brasília. Isso aí, eu creio que se nós conseguirmos fazer essa vila, em Brasília, vamos ter futuramente grandes atletas. Então, esse projeto meu propõe ao governo do Distrito Federal fazer a Vila Olímpia. De forma que eu entrarei em breve com esse projeto, espero o apoio de todos os meus colegas. Obrigado. Passamos agora à ordem do dia. Solicito... Você não está nem inscrito, Miquel? Foi inscrito agora. Passamos à ordem do dia. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Item número 1. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 795, de autoria do deputado Manuel de Andrade. Em discussão. Com a palavra o deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, meus amigos trailistas presentes, meus amigos servidores da administração direta, este projeto de lei que passamos a discutir é um projeto que busca reparar uma grande injustiça cometida contra um segmento tão importante, que é o segmento que presta serviço público ao povo de Brasília. E aqui eu quero nominar os amigos Ribamar, Carlos Magnês, Jair, Dejane, Irene, Thelma, Deusa, Vera, Cristina, Edmilson, Tereza, Célia, Valdemar, Valdenice, Sônia, Ledinice, Márcia, Luiz, Quiusa, Maria José, Rosália, Márcia, Tânia, Rejane, Lília, Zaide e tantos outros que aqui vieram lutar para que possamos, hoje, presidente, aprovar em primeiro turno este projeto que, com certeza, vai recuperar a dignidade daqueles que fizeram concurso público para se tornarem fiscais de postura, que, no entanto, foram nomeados para a função diversa. E essa luta vem se arrastando há muito tempo. O projeto já tem 1 ano de tramitação nesta casa. Então nós gostaríamos que fosse respeitado o edital 32, que dá a esses profissionais o direito de exercer uma atividade para a qual fizeram concurso e que estão habilitados, até porque na prática são fiscais. E esse projeto agora busca realmente recuperar essa situação. Nós gostaríamos de contar hoje com o apoio do deputado Pedro Pacheco, deputado Zé Edmar, deputado Marco Lima, deputado Vanderrores, César Lacerda, deputado Cafu, Miquel Paz, João de Deus, Marcos Arruda, Luiz Estevão, Pirineus, deputado Daniel Marques, Renato Cauí, deputado Filipelli, Benício Tavares, para que nós pudéssemos aprovar em primeiro turno, no que pese o projeto ainda carecer de algumas emendas que apresentaremos em comum acordo com os servidores no segundo turno, mas gostaríamos de vê-lo aprovado agora, já nessa primeira parte, para que possamos dar, presidente, aos servidores um direito sagrado, recuperar aquele direito que eles conquistaram quando se propuseram a fazer o concurso público.
De forma que eu quero apelar também para o deputado Adão Xavier, que tem se colocado à disposição, neste momento, para que possamos também ajudar os servidores, da mesma maneira que estaremos aqui ajudando o pessoal do trailer, que precisa também resolver sua questão. Então essas são as nossas palavras e a esperança de que, ainda agora, pela manhã, possamos aprovar o projeto de primeiro turno. Em discussão. Com a palavra o deputado Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trailistas aqui presentes, eu quero dizer que nós estamos do lado dos trailistas, dos trabalhadores de Brasília. E quero cumprimentar o Hildo do sindicato e dizer, conte com o Xavier nessa luta de vocês. E eu quero reafirmar aqui o nosso compromisso em defender os trabalhadores, uma vez que nós estamos indignados com a posição do governo de querer demitir os conveniados trabalhadores da Nova Cap. Nós não podemos mais deixar ninguém desempregado. O governo tem que ter competência, a seriedade para criar emprego em Brasília e não desempregar os coitados pais de família que precisa de ganhar o pão de cada dia. E assim, eu quero dizer aqui que os trailistas que não está pedindo favor nenhum a ninguém, que não está invadindo a área de ninguém, aliás, está procurando o direito de cada trabalhador. E nós queremos dizer, Deputado Xavier, eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência que eu restituo a palavra a Vossa Excelência para tratar do assunto que está em pauta. O assunto que está em pauta é o projeto de item número 1. Não havendo mais quem queira discutir com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Não, você pede a palavra para discutir o projeto, vai discutir outro. Não, você quer falar, mas tem hora de falar, não é assim não. Não é falar qualquer coisa a qualquer hora, não. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer aqui a minha palavra de solidariedade à iniciativa do deputado Manuel Andrade, porque entendemos que os servidores que aqui estão, inclusive, participando da votação desse projeto 790, eles estão sendo vítimas de uma questão de injustiça. E vou esclarecer por quê. Quando do concurso que fizeram para ocupar o cargo de fiscais de postura, havia uma alteração provocada pelo governo e que forçou-os para que pudesse adentrar, ocupar o cargo para o concurso público, eles teriam que fazer uma opção para exercerem um outro cargo nas administrações regionais. Esses servidores, evidentemente, pela necessidade de trabalhar, tendo sido aprovados e percebendo que a possibilidade de ingresso no serviço público estava se tornando remota, aceitaram aquela condição naquele instante e ingressaram no serviço público após a realização do concurso e depois de terem feito a opção. Agora vejam, queridos deputados, o que aconteceu logo em seguida. Eles foram destacados para trabalhar nas administrações regionais, foram colocados na rua para fazer trabalho de fiscalização e, no entanto, foram privados de aplicar multas, de assinar documentos. Eles simplesmente ficaram fazendo um trabalho de fiscais sem poder assinar pelos mesmos. E havia uma carência muito grande de fiscais de postura que pudessem realizar aquela atividade. E o que aconteceu? O SLU começou a usar pessoas concursadas, mas que trabalhavam em funções completamente diferentes,
dando curso de treinamento e repassando a esses servidores delegação de competência para exercer o cargo de fiscais, sendo que eles foram aprovados em concurso público para realizar essa atividade. Os fiscais do SLU hoje, que estão com delegação de competência, são pessoas que não têm nenhuma qualificação aprovada em concurso para realizar esse tipo de trabalho. Nós tivemos junto várias vezes junto ao poder público, já estou concluindo, senhor presidente, e fizemos gestões, pedimos, intercedemos, a deputada Lúcia Carvalho participou dessas reuniões, e agora a alegação que o governo faz é que está aguardando uma lista do SLU para poder definir essa situação, e essa lista nunca chega. Nós já tivemos no SLU, já conversamos com as pessoas responsáveis para definir essa questão, e os meses vão passando, a ansiedade aumenta e a solução não vem. Então eu faria um apelo aos deputados, especialmente aos deputados governistas, que agilizasse esse processo, que solicitasse ao governo que concluísse aquela negociação que foi feita com os servidores, para que eles não fiquem nessa condição insustentável, sem saber o que vai acontecer, porque o pior de tudo que poderia acontecer é essa instabilidade emocional. As pessoas estão hoje sem saber se vão continuar nas administrações regionais, se vão trabalhar no SLU, se vão ser reenquadradas para exercerem atividades fiscais, que foi a atividade para a qual eles foram concursados. Então nós gostaríamos... Deputado, conclua, por favor. Nós gostaríamos que houvesse uma ação efetiva do governo, definindo essa questão, tirando esses servidores que já mostraram a sua capacidade para realizar esses trabalhos através de concurso, para que eles sejam enquadrados nessas funções o mais rápido possível. Muito obrigado, senhor presidente. Pede para falar aí. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Xavier. Senhor presidente, eu gostaria de só explicar, o senhor não deixou eu terminar a minha explicação, mas eu estava dando comecei a falar sobre a questão dos trailistas, para depois entrar no projeto, que eu acho que é de suma importância, esse enquadramento do servidor do SLU, que é uma questão de justiça. Lógico que a gente ia depois falar, mas infelizmente eu não tive o tempo para isso, né? Então, agora não precisa mais, já perdi agora o... Mas quero dizer para os servidores do SLU que eu estou com eles, vou votar a favor desse projeto, e eles podem contar sempre com o apoio de Xavier. E pedir ao presidente que não faça mais isso, porque fica ruim para o parlamentar ser cortado o som no momento em que ele está usando as suas prerrogativas de como deputado, como parlamentar, e dando apoio a esse projeto, que é de suma importância para os trailistas também. Muito obrigado. Senhor deputado Xavier, eu compreendo a angústia de Vossa Excelência, mas quem tem que pedir alguma coisa é o presidente, não só a Vossa Excelência, mas a todos os parlamentares, que quando for discutir o projeto de lei, se atenham à discussão que está sendo feita naquele momento. Imagine, Vossa Excelência, se os 24 deputados entenderem de fazer pronunciamento com característica de pequeno expediente na hora de discussão de matéria e vierem discutir assuntos diversos do que está em debate. O que está em debate agora é o projeto de lei 790/95. E todos os deputados devem seguir o regimento interno e devem falar sobre isso. Vossa Excelência, inclusive, estava inscrito no horário de pequeno expediente. Se estivesse aqui no horário, poderia ter falado sobre o apoio que Vossa Excelência e todos nós queremos dar aos trailistas. Mas Vossa Excelência não estava no momento. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma saudação aos companheiros servidores do SLU. Eles sabem perfeitamente bem que, desde o ano passado, nós temos sido o canal de interlocução entre a reivindicação de vocês e o Executivo, e que, infelizmente, até o momento, nós não conseguimos concretizar. Agora, é preciso que a gente reafirme aqui. Nós somos favoráveis à luta que vocês vêm travando. Chegou num determinado momento, há 6 meses atrás, que nós achamos que tínhamos solucionado. Só que depende de uma decisão
da Secretaria de Administração, que depende de uma informação do SLU, como bem disse o deputado Peniel. E a gente fica aqui emperrado, esperando e reivindicando que a solução saia do Executivo. Então, eu quero ser muito clara em relação ao projeto do deputado Manuel de Andrade. Existem projetos que, infelizmente, o Legislativo não pode fazer, porque está escrito constitucionalmente. Projeto que diz respeito a servidor público tem que vir do Executivo para nós. Ou o Executivo não tem como uma meta a ser cumprida. Vale como uma reivindicação. Então, estou propondo ao deputado que mude, que altere a redação da ementa, porque a ementa está assim: assegura a retificação do enquadramento. Eu estou propondo que ele coloque autorize, porque se o projeto não estiver como autorizativo, ele se torna inconstitucional e não terá efeito legal nenhum. Portanto, eu coloquei isso ao deputado, que aceitou. E é sob esta condição que eu encaminho a bancada governista neste momento, que, achando justa a reivindicação, vote a favor, mas que no segundo turno a gente possa mudar a reivindicação expressa na ementa, para que ele possa ser um instrumento para vocês junto ao Executivo. Caso contrário, ele se torna inócuo, porque, sendo inconstitucional, ele é vetado. Se não pelo governo, ele é vetado pela Justiça, que faz um recurso junto ao Supremo. Portanto, eu gostaria aqui de explicar isso, dizer da minha solidariedade, do meu empenho, e muitas vezes as coisas não dependem do Legislativo, dependem do Executivo, mas do que depender de nós, nós estaremos cobrando. Os líderes do movimento sabem disso, e eu acredito que em breve nós chegaremos a uma conclusão positiva. Vamos votar a favor com o condicionante da emenda no segundo turno. Com a palavra o deputado Asni Derrori. Senhor presidente, senhores deputados, trabalhadores aqui presentes, eu acredito que todas as nossas iniciativas dentro do Poder Legislativo encontram limitações, é verdade. Mas eu gostaria de resgatar o mérito maior da proposição, ainda que cabe os ajustes, inclusive há pouco mencionado, do mérito maior de tentar equacionar um problema dos servidores que são fiscais ambientais do Distrito Federal. Infelizmente, não estava nessa casa o ano passado, quando a matéria foi suscitada. Entretanto, tive alguns momentos com alguns parlamentares e os trabalhadores dessa carreira, tentando resgatar esse direito que está sendo reivindicado. Aqui é fato que é lamentável a morosidade que muitas vezes os trabalhadores são submetidos por parte do Poder Executivo. Eu creio que é fundamental que esta casa, nesse momento, dê uma manifestação através de um voto de apoio ao projeto, como uma forma de sensibilizar o Poder Executivo, inclusive. Portanto, eu voto favorável a esse projeto, porque eu entendo que ele procura equacionar um problema que nós temos de ter respostas objetivas e práticas. Naturalmente, no segundo turno, faremos os ajustes necessários, e, enquanto isso, é fundamental que as negociações intensifiquem junto ao Poder Executivo. Mas o pronunciamento do deputado Peniel Pacheco foi preciso nesse aspecto, porque há muito já se busca essa discussão de resgatar um direito que está sendo retirado em função de um desvio dado a esses trabalhadores por ocasião do seu concurso público. O que eles procuram, portanto, é retornar aquilo que direito foi conquistado através do concurso. Meu voto, portanto, é sim ao projeto de lei. Obrigado. Com a palavra o deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria apenas de rapidamente parabenizar o deputado Manuel Andrade pela oportuna iniciativa de apresentar esse projeto. Todos nós tivemos a oportunidade de ter contato com as reivindicações dessa categoria e dizer que não concordo
com a transformação do projeto do deputado Manuel Andrade em projeto autorizativo. Eu acho que se há uma posição nessa casa e que o governo é favorável para que se possa assegurar a transformação dos fiscais, eu acho que não haveria necessidade de transformar um projeto numa mera norma autorizativa. Eu acho que essa casa tem condições de dar uma demonstração inequívoca de que queremos a realização de um projeto que venha garantir a sustentação dos referidos servidores. E não apenas só marcar uma posição, só uma reivindicação. Se o governo é favorável, se essa casa é favorável, não há por que transformar um projeto em projeto autorizativo. Então, nesse sentido, é que eu faço a minha colocação e parabenizo o deputado Manuel Andrade pela oportuna iniciativa e vou votar favorável ao referido